Trepadeiras têm uma habilidade única de transformar espaços verticais. Mesmo em vasos, algumas espécies crescem com vigor impressionante, cobrindo treliças, grades, varandas ou pequenos muros com folhas, flores e vida. Ao contrário do que muitos pensam, é perfeitamente possível cultivar trepadeiras em vasos, e com muito sucesso. Desde que você escolha um recipiente de bom tamanho, garanta suporte adequado e conheça as necessidades básicas de cada planta, dá para criar verdadeiros muros verdes, mesmo em espaços pequenos. Neste vídeo, você vai conhecer 10 espécies de trepadeiras que crescem muito bem em vasos, com características variadas. Algumas floridas, outras com folhagem densa, ideais para sombra ou sol pleno. Mas antes, ative o sininho e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Vamos conhecer essas plantas maravilhosas. 1. Pirostegia venusta, explosão de flores e cobertura abundante. Também conhecida como cipó de São João, essa trepadeira brasileira tem um dos crescimentos mais rápidos e vigorosos entre as plantas floríferas. Em vasos grandes, com solo fértil e suporte bem posicionado, ela pode facilmente ultrapassar 2 metros em poucos meses. Suas flores laranjas aparecem no inverno, em cachos densos que chamam atenção à distância. Elas contrastam com as folhas verde escuras e criam um efeito tropical marcante. Ela precisa de bastante luz. Quanto mais sol, melhor a floração. O solo deve ser bem drenado, com matéria orgânica e regas regulares, sem encharcar. Em vasos, é fundamental oferecer um bom tutor, como uma tela ou treliça, já que seus ramos precisam de apoio para subir. Essa trepadeira é ideal para quem tem varanda ou sacada com bastante sol e deseja uma cobertura rápida, bonita e funcional, inclusive para atrair beija-flores. 2. Combretum fruticosun, cores vibrantes e estrutura firme. Essa planta chama a atenção pelas flores em forma de escova, em tons vibrantes de laranja a vermelho. É uma trepadeira de médio a grande porte, que pode se desenvolver muito bem em vasos profundos e com bastante espaço lateral. O vaso precisa ser bem dimensionado, nada de recipiente pequeno. Solo fértil, com boa drenagem e adubações periódicas garantem crescimento saudável. A planta aprecia sol pleno, mas também pode crescer em meia sombra, desde que haja boa luminosidade. Ela exige suporte resistente. Seus ramos são longos e pesados quando crescem, então a estrutura deve estar preparada desde o início. Pode ser cultivada para cobrir muros, pérgolas ou para criar divisórias verdes em sacadas e quintais. A florada costuma atrair pássaros e insetos polinizadores, tornando o espaço ainda mais vivo e dinâmico. Além disso, a manutenção é simples, com podas ocasionais para direcionar o crescimento. 3. Mucuna beneti, impacto tropical e crescimento vigoroso. Visualmente impressionante, essa trepadeira forma cachos densos de flores vermelhas em formato exótico. Em vasos, ela exige espaço, tanto para as raízes quanto para o desenvolvimento dos ramos. O vaso ideal é grande e profundo, com substrato nutritivo e regas frequentes. O ambiente precisa ter sol pleno, ou pelo menos 5 a 6 horas de luz direta por dia. Um suporte robusto é essencial, pois o crescimento é rápido e os ramos ganham peso. Ela é excelente para cobrir estruturas, como pérgolas, varandas ou treliças verticais. Em vasos, pode se tornar a estrela de qualquer espaço, seja por sua beleza incomum, seja pelo volume de folhagem. Por ser uma planta tropical, gosta de ambientes úmidos e quentes. Se você vive em regiões mais secas, pode ser necessário borrifar água nas folhas ou posicioná-la próxima a outras plantas para aumentar a umidade ao redor. 4. Thunbergia alata. Simples, colorida e fácil de cuidar. Também conhecida como Susana dos Olhos Negros, essa trepadeira de porte mais delicado é excelente para vasos menores. Suas flores amarelas, alaranjadas ou brancas, com centro escuro, surgem com facilidade e trazem leveza ao ambiente.
Ela cresce bem tanto em sol pleno quanto em meia sombra e se adapta a diferentes climas. O solo deve ser bem drenado e a rega deve manter a terra levemente úmida. É uma planta que responde bem a cuidados simples, ideal para iniciantes. No vaso, basta colocar um tutor ou uma pequena treliça e ela rapidamente começará a escalar. Pode ser cultivada também de forma pendente, deixando os ramos caírem pelas laterais do vaso. Sua beleza está na combinação entre o crescimento rápido e o visual suave. É perfeita para quem quer uma trepadeira leve, com floração constante e fácil manutenção. 5. Hedera helix. A era clássica, sempre verde e resistente. A era inglesa é uma das trepadeiras mais populares do mundo, e por boas razões. Em vasos, cresce muito bem, tanto como planta pendente quanto apoiada em suportes verticais. Sua folhagem é densa e elegante, com tons variados de verde, e algumas variedades apresentam folhas variegadas. Ela prefere locais com sombra parcial ou luz indireta, o que a torna perfeita para varandas cobertas, interiores próximos a janelas ou locais com pouco sol direto. O solo deve ser leve, bem drenado, e a rega deve ser feita quando o solo estiver seco na superfície. Não tolera excesso de água. Também é importante ficar atento à ventilação do ambiente, pois excesso de umidade, sem circulação, pode favorecer fungos. Se quiser que ela escale, instale uma treliça ou estaca central. Se quiser usá-la como planta pendente, ela vai se adaptar sem problemas. É uma das melhores opções para quem quer verde constante e pouca manutenção. 6. Abutilon megapotamicum, a charmosa lanterninha japonesa. Essa trepadeira exótica tem flores pendentes que lembram lanternas vermelhas com centro amarelo. É uma planta ornamental muito bonita, que cresce bem em vasos, desde que tenha solo fértil, rega frequente e boa luminosidade. Prefere meia sombra ou sol fraco, o que a torna ideal para varandas cobertas ou locais com luz filtrada. O solo deve ser bem drenado e leve. As regas devem ser regulares, mantendo o substrato úmido, mas nunca encharcado. É uma planta mais compacta que outras trepadeiras vigorosas. Por isso, é uma excelente escolha para espaços pequenos. Em um vaso médio com uma treliça leve, ela vai se desenvolver bem e florir várias vezes ao ano. A manutenção é simples, podas suaves para manter o formato e estimular novas floradas. Suas flores trazem um toque diferente e elegante, ótimo para quem quer se destacar com uma planta menos comum. 7. Tetrastigma voinierianum, folhas grandes e aparência tropical. Essa trepadeira não é muito conhecida, mas é perfeita para quem busca folhagens exuberantes em vasos. Suas folhas são grandes, de cor verde intensa, e o visual lembra o de plantas tropicais. Ela se adapta bem à sombra parcial e não precisa de sol direto para crescer. Em vasos grandes, com substrato rico e úmido, pode atingir porte considerável, cobrindo treliças ou crescendo apoiada em tutores verticais. É ideal para quem quer uma parede viva, verde e elegante, mesmo sem floradas vistosas. O cuidado principal é com a umidade. O solo precisa manter-se levemente úmido, mas com boa drenagem para evitar fungos ou apodrecimento de raízes. Essa espécie se encaixa bem em varandas cobertas, áreas internas bem iluminadas ou espaços de transição entre interior e exterior. Por sua folhagem decorativa, também pode ser usada em projetos paisagísticos mais sofisticados. 8. Epipremnum aureum, o famoso jiboia ou pothos. Apesar de ser mais conhecido como planta pendente de interior, o pothos também é uma trepadeira. Se for cultivado com suporte, como um tutor de fibra de coco ou uma treliça fina, ele sobe com facilidade e desenvolve folhas maiores ao longo do tempo. É uma planta extremamente resistente, que se adapta a diferentes níveis de luminosidade e tolera até certa negligência nas regas. Ideal para quem está começando a cuidar de plantas ou não tem muito tempo para manutenção.
O substrato deve ser leve e bem drenado. O vaso pode ser médio, mas precisa de profundidade para o desenvolvimento das raízes. A cada novo crescimento, você pode prender os ramos ao suporte para que ele continue subindo. Além de bonito, o pothos ajuda a purificar o ar e traz um verde vibrante ao ambiente. É uma das plantas mais versáteis para vasos e pode crescer muito quando bem cuidada. 9. Jasminum nitidum, perfume delicado e flores em estrela. Essa espécie de jasmim é conhecida por suas flores brancas em forma de estrela e perfume suave. É uma trepadeira de crescimento moderado, mas que se adapta muito bem a vasos e floresce várias vezes ao ano, quando cultivada com luz suficiente. O vaso deve ser grande o suficiente para acomodar o sistema radicular e permitir o crescimento dos ramos. Solo fértil, regas regulares e adubação periódica garantem boa saúde e floração. Ela precisa de bastante luz, idealmente sol direto por algumas horas por dia. Com suporte leve, como uma grade de madeira ou treliça, pode ser conduzida facilmente. Também pode ser cultivada como planta pendente, com os ramos caindo ao redor do vaso. É ideal para varandas ensolaradas, janelas ou áreas externas bem iluminadas. Além da beleza das flores, o perfume suave se espalha facilmente, tornando o ambiente mais agradável. 10. Clerodendron thomsonii, lágrima de Cristo, uma flor que chama a atenção. Encerrando a lista, temos uma das trepadeiras mais bonitas e ornamentais, a lágrima de Cristo. Suas flores brancas com centros vermelhos são inconfundíveis e surgem em cachos vistosos. Mesmo cultivada em vaso, essa planta cresce rapidamente e oferece bastante volume. Para isso, é necessário um vaso grande, solo rico, adubação frequente e boa exposição ao sol. Também precisa de um suporte firme, pois os ramos se desenvolvem rápido e pesam com o tempo. Ela gosta de calor e umidade. Regas devem ser feitas regularmente, sem deixar o solo secar completamente. A poda é importante para manter o formato da planta e estimular novas floradas. Ideal para sacadas com muito sol ou áreas externas protegidas. A lágrima de Cristo é perfeita para quem quer uma trepadeira de efeito imediato, com flores marcantes e fácil de cuidar. Essas 10 trepadeiras mostram que é perfeitamente possível criar um jardim vertical usando apenas vasos. Cada planta tem suas necessidades específicas, mas com os cuidados certos, todas podem crescer com força, trazer beleza, sombra, privacidade e ainda ajudar a melhorar o microclima do ambiente. Lembre-se, escolha o vaso certo, use um solo de qualidade, mantenha a drenagem adequada, instale um bom suporte e adapte os cuidados de luz e rega as necessidades de cada planta. Agora quero saber de você. Qual dessas trepadeiras você já cultivou ou ficou com vontade de testar? Comente aqui embaixo e compartilhe com quem também ama transformar espaços com plantas.